Livro de Oséias, no capítulo 4, nós vamos ler apenas o versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Hoje, na parte da tarde não, na parte da manhã, eu fui fazer alguma coisa na rua e tem a reprise, né, do debate da Rádio 93. E eu estava ouvindo ali o que estava sendo comentado, o que estava sendo falado, e foi falado ali sobre a questão do conhecimento de Deus. A questão que tinha sido levantada é se o homem, hoje, na nossa atualidade, tem condições de ouvir a voz de Deus, literalmente falando, né? Deus falar direto no coração, no ouvido, na mente do homem, usando uma outra pessoa. E esse questionamento ali ficou bem esclarecido ali no debate. E uma pessoa chegou e fez uma comparação que eu achei extremamente inteligente, apesar de ser simples, mas extremamente inteligente. Era a única mulher do debate. Não estou puxando sardinha para das mulheres, não. Mas mulher sempre é um pouco mais inteligente do que o homem em alguns detalhes, né? Acaba ganhando o homem às vezes, né? Vai deixando passar alguma coisa. Tem que dar uma moralzinha de vez em quando. Deixa passar, depois a gente vai ter como cobrar isso. Mas foi muito interessante a comparação que ela fez, né? Quando foi feita essa pergunta, ela virou para os pastores e falou assim: olha só, o que eu aprendo sobre o conhecimento de Deus, sobre ouvir a voz de Deus, é que só conhece a Deus aquele que tem intimidade com Deus. Aí ela exemplificou da seguinte forma: se minha mãe ligar para o telefone da minha casa, eu vou atender o telefone prontamente, sem ela se identificar. Provavelmente eu vou ter como reconhecê-la pela sua voz, porque eu convivi ou convivo com ela durante toda a minha vida. Essa foi a comparação que ela fez. Aí eu pergunto para vocês nessa noite: se Deus, lá de cima da glória, pegar o telefone, ligar para a tua casa, será que você vai reconhecer a voz de Deus? Vai entender que é Deus que está falando com você? Às vezes a gente já tem uma dificuldade. Pega o telefone, liga para o pastor Ricardo, ele demora a atender, e quando a gente fala com ele, alô, ele pergunta: quem é que está falando? Sou eu, pastor Ricardo. E essa comparação ficou no meu coração, uma coisa muito interessante, a dificuldade que nós hoje temos de entender o conhecer a Deus. No que tange essa palavra que nós lemos, de todos os personagens da Bíblia, o único que eu não queria ser de forma nenhuma era Oséias. Que vida complicada. Um profeta menor, era um profeta do Ocidente, profetizou para as duas nações, para Israel e para Judá. Estava ali praticamente contemporâneo a Isaías. Por que a vida de Oséias foi uma vida tão difícil? A história de Oséias começa da seguinte forma: Deus vira para Oséias e fala para Oséias assim: tu não vai escolher a tua esposa. Tu não vai ter oportunidade de escolher uma mulher decente, direita, uma mulher que vai te acompanhar, que vai ser a sua auxiliadora, a sua ajudadora. Mas você vai sair da tua casa, vai dentro dos locais de prostituição e ali você vai escolher uma esposa. Oséias já ficou assustado com aquela situação. O que acontece? Quando Oséias recebeu essa mensagem, essa palavra, ele já sentiu uma dificuldade, um peso, né? O homem, às vezes, nas suas conquistas, nas suas decisões, quando ele tenta escolher alguém para ser a sua companheira,
tem gente que é exigente demais e tem outros que releva, né, no seu cotidiano, acha com facilidade. Mas o homem sempre está procurando encontrar uma pessoa que vai lhe acompanhar, vai estar junto, vai poder participar da sua vida. Já no caso de Oséias, para a profissão que a esposa dele exercia, ele não podia de forma nenhuma tê-la como esposa, apresentar a sua vizinhança, os seus amigos, apresentar a sua família, porque já se encontrava numa imparcialidade, numa dificuldade, pelo aquilo que Deus havia determinado na vida de Oséias. Só que Deus falou mais com Oséias. Além de você casar com uma prostituta, você vai ter filhos dessa prostituta. Filhos que não serão honrados como filhos. Aí começa toda a dificuldade da vida de Oséias. Isaías, praticamente dentro dessa época, cerca de 20 a 30 anos antes desse acontecimento com Oséias, Deus dá uma ordem para Isaías que ele achou absurda. Deus mandou com que Isaías andasse nu durante cerca de 3 anos e meio, para que ele usasse a vida dele como exemplo para Israel, que estavam expostos à sua nudez, à sua vergonha diante de Deus. E quase 30 anos depois, Deus manda com que Oséias case-se com uma prostituta para que a sua vida fosse exemplo para o povo de Deus. Com essa mensagem eu quero dizer para você nessa noite, Deus não chamou nenhum de nós aqui nessa noite como prostituta. Deus nos chamou como servos lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas sabe por que Deus falou para Oséias casar com uma prostituta? Porque o povo que Deus escolheu para ser o povo santo, nação eleita, um povo que Deus separou, estava se prostituindo, estava transformando o curso natural da sua vida em prostituição. Porque uma coisa que Deus não tolera é idolatria. Uma coisa que Deus não tolera é a desobediência. E o povo de Israel, que era um povo que tinha tudo para ser abençoado grandemente por Deus, estava se prostituindo com outros deuses. Deus usou uma figura literal, a vida de Oséias, para representar de forma figurada no que o povo se tornou diante de Deus. Cerca de 1 ano e pouco casado com Gomer, que era a esposa de Oséias, eles têm um filho chamado Gisrael. Uma coisa interessante que eu vejo, para quem gosta de buscar conhecimentos profundos em relação à palavra de Deus, uma coisa que você vai ver até ali na vida de Jesus, na época da genealogia de Jesus, em Mateus, ali a partir do capítulo 1, você vê que todas as pessoas que são citadas, o primeiro nome e o nome do pai, eram pessoas de classes sociais importantes. Eram pessoas que não eram discriminadas pela sociedade. Quando nós vamos ler sobre a vida de Gomer, nós vemos que ela não era uma prostituta. Ela não vivia essa vida leviana como nós, de imediato, foi representado, foi passado para nós. Quando nós vamos ver, nós vemos que ela tem um pai, tem um vínculo dentro da sociedade, mas Deus permite que ela transforme a sua vida para que o povo possa tê-la como um exemplo negativo, que eles não deveriam seguir, mas que deviam fazer contrário, sempre obedecer a Deus, sempre ser devoto do Senhor. E quando nasce o primeiro filho de Gomer e Oséias, o nome dele significa Deus espalha. Fala assim para o irmão que está do seu lado: Deus não quer que você tenha frutos maus na sua vida.
Além do povo de Israel estar desviado, se prostituindo, ao invés deles se ajuntarem na presença de Deus, o fruto que eles colheram para a sua vida foi ser espalhado, ser extirpado, estarem longe da presença de Deus. Por isso Deus mandou com que Oséias colocasse o nome do seu primeiro filho de Gisrael, que significa Deus espalha. Eu quero que com essa palavra nessa noite você entenda o seguinte, que quanto mais você conhecer a Deus, mais ajuntado com Deus você vai estar. Quanto mais você procurar ter intimidade com Deus, mais em comunhão com Deus você vai estar. E vai ser mais difícil para que Satanás, por se levantar contra nossas vidas, como a Bíblia nos diz, que ele está ao nosso derredor, bramindo como leão, procurando a quem possa tragar, vai ser mais difícil para que ele encontre uma oportunidade de destruir a nossa vida. Então Deus está dizendo para você que nessa noite, o quadro da sua vida, no que nós temos que frutificar diante de Deus, não são frutos de prostituição. Deus não quer que nós sejamos espalhados. Deus não quer que nós sejamos disseminados por aí. Deus quer que estejamos todos juntos, numa só união, numa mesma complexidade, diante da presença de Deus, nos tornando amigos de Deus, para que Ele possa nos abençoar e para que em nossas vidas não possamos ser considerados por Deus como filhos de prostituição. Passado-se mais um tempo, Oséias tem mais um filho com Gomer. E o nome dela se chama Lo-Ruama. Uma coisa que eu vejo de interessante, a gente costuma sempre falar sobre a misericórdia de Deus de uma forma assim, esplêndida. Como a misericórdia de Deus ela é grande, a misericórdia de Deus ela não tem fim, a misericórdia de Deus ela nos sustém, a misericórdia de Deus ela nos acompanha. A Bíblia diz que quando Deus escreveu nas duas tábuas, nas duas pedras, as pedras do mandamento, Moisés estava há cerca de 40 dias com Josué, buscando para que Deus falasse com o povo, para que Deus revelasse a sua lei para o povo. Aí Deus se deu o trabalho de escrever o mandamento de cada um do povo. Só que nesse período que Moisés estava lá no monte com Josué, sabe o que o povo de Israel estava fazendo? Se prostituindo com outros deuses. Alguém se levantou no meio do povo e disse, olha, vamos tirar as nossas argolas de ouro, os nossos braceletes, vamos tirar os nossos cordões, vamos queimar, vamos fazer um bezerro de ouro para que nós possamos adorar, porque Moisés está demorando muito tempo. Deus está dizendo para você nessa noite, não importa o tempo que Deus vai levar para te abençoar, Deus quer que você seja fiel, adorador, que você esteja na presença dEle, obedecendo, para que Ele possa se voltar para você com bênção de verdade, e não com espada como foi com Moisés e o povo de Israel. Sabe qual foi a palavra de Deus para Moisés? Moisés, desembainha a tua espada, e você vai ter misericórdia de quem eu, Deus, tiver misericórdia. A gente sempre vê a misericórdia de Deus longânima, longuíssima demais, ao ponto de que às vezes a gente quer se comparar com Davi, né? Não, um pecadinho só, tem nada não. Mais um pecadinho só, não tem problema nenhum. Mais um errinho, mais um pezinho fora, mais uma desobediênciazinha. Mas Deus está vendo tudo isso. A Bíblia diz que o juízo para aquele que conhece a verdade é pior do que para aquele que não conhece. Lo-Ruama não tem obtido misericórdia. Irmãos, na nossa vida,
É como a Bíblia diz, que um abismo chama outro abismo. Se você coloca o teu coração em desobedecer a Deus, em se doar para outras coisas, deixar de ser um adorador, e você não recobrar a sua consciência, voltar às primeiras obras, como foi pregado aqui há algum tempo atrás, voltar a se dedicar, voltar a entregar a sua vida, voltar a obedecer a Deus, a tendência é acontecer com você como aconteceu com Loruama. Você deixar de encontrar Deus com a sua misericórdia. Deus, Ele quer todo tempo, todo momento. Quando você orar, quando você pedir, quando você clamar, quando você chorar diante da presença dEle, Ele quer se voltar para você para te abençoar. Ele quer estender a mão dEle sobre as nossas vidas. Ele quer demonstrar para você quanto a sua misericórdia ela é grande. Mas depende de que todos nós não nos tornemos uma prostituta diante de Deus, mas que tenhamos uma vida pautada na obediência, no amor, no compromisso com Deus, para que não sejamos chamados de Loruama, mas que ao contrário, que a misericórdia do Senhor ela venha nos alcançar todos os dias. Chega a parte final e pior. Passou-se mais um tempo, Gomer teve outro filho, e eu costumo dizer que a tendência para aquele que sai dessa visão de obedecer, de buscar a Deus é essa. Você começa a ser espalhado, perde a misericórdia e é desconsiderado como povo de Deus. Vira para o seu irmão e diga assim: não sou apenas povo, mas eu quero ser e sou amigo de Deus. Lo-Ami, o nome da terceira e última filha de Gomer, com Oséias. Não é meu povo, era a representação desse nome. Sabe o que é pior dentro dessa palavra? Para todos nós, servos de Deus que aqui estamos, que quando Deus falou com Oséias que o meu povo está sendo destruído porque faltou conhecimento, Deus não falou com aquele que estava lá fora, não. Deus falou para mim e para você que estamos aqui na presença de Deus. A Bíblia diz que quando o Senhor romper esse céu, vir buscar o seu povo, que nós viermos chorando aos seus pés, pedindo, invocando pela sua misericórdia. Aquele que ele não tem como seu povo vai ouvir, sabe o quê? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Presta bem atenção, o que Deus quer para mim e para a tua vida nessa noite, meu amado. Deus quer que você seja amigo, conhecedor do Deus a quem você serve. Não adianta você vir para todos os cultos, estar aqui domingo, quinta, ou todos os dias da semana, se você não tem um compromisso e não se tornar amigo de Deus. Eu quero que você entenda isso dentro do teu coração. Deus não é brincadeira, Deus não é um ser comandado por mim e por você, que nós podemos entrar aqui, pedir, solicitar a sua bênção, que Ele vai nos abençoar. Ele não quer compromisso com a gente, ao contrário, Deus quer que cada um de nós, todos os dias, nos tenhamos um compromisso real e vivo diante de Deus. Vai ser triste, meu amado, vai ser muito triste. Para aquele que passou a vida inteira dizendo: eu sirvo a Deus, eu louvo, eu canto, eu prego, eu falo do amor de Deus, eu estou junto com os meus irmãos, eu sou amigo do meu irmão, e ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Deus mostrou para Israel, pela vida de Gomer e pela vida de Oséias, que Judá estava lá em cima
no topo com Deus. Judá era cidadezinha pequenininha, mas estava lá em cima, no topo com Deus, porque tudo que Deus tinha falado com o povo de Judá, eles estavam cumprindo e obedecendo. Agora o restante, Israel, não queria dar ouvidos à voz do Senhor. Estavam fazendo a obra de Deus desordenadamente, de qualquer maneira. Estavam se preocupando com coisas fúteis, quando Deus fala que é para a gente olhar para a nossa própria vida. Aquele que está de pé, olhe para que não caia. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite, eu tenho que conhecer a Deus, para que eu possa ter intimidade e ser chamado de amigo de Deus. Deus não quer que você, na presença do Senhor, seja destruído. Fala isso para o teu irmão. Deus não quer que você seja destruído. Eu pergunto para você nessa noite, não precisa você responder para mim, pensa dentro da tua mente, olha para dentro de você nessa noite. Que frutos que nós temos produzido diante de Deus? Como é que estamos apresentando a nossa vida para Deus? Irmãos, eu passei por um período da minha vida que eu olhei para dentro de mim. Eu me achei o pior verme que você possa imaginar nessa terra. Mas sabe por que eu me desprezei tanto? Porque eu vi que todos os dias o que eu fazia não estava adiantando de nada. Deus não estava recebendo a minha adoração, porque eu não estava obedecendo aquilo que Deus havia determinado para que eu pudesse obedecer. Pior de tudo, estava presente em todos os cultos, trabalhando, mostrando que estava fazendo alguma coisa, mas estava oco por dentro. Não tinha nada, não suspirava bons frutos para o Senhor, não produzia nada que fosse agradável aos olhos de Deus. A Bíblia fala bem claro que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Se você está fazendo a obra de Deus com sinceridade, dentro do teu coração, a recompensa de Deus virá sobre a tua vida. Eu estava fazendo ao contrário, estava mostrando para todo mundo o que eu estava fazendo, mas não estava vivendo para Deus de verdade, com sinceridade. E digo para os irmãos, eu padeci muito, mas eu entendi que nós temos que estar na presença de Deus com a nossa vida, com retidão e sinceridade e obediência, para que Deus ele possa se voltar para nós, nos ajuntar, nos alcançar com a sua misericórdia e nos chamar de seu povo santo escolhido. Hoje eu sou nação de Deus, escolhido por Deus. Hoje eu reconheço isso, que eu sou povo de Deus. Que eu sei como está a minha vida hoje diante do Senhor. Mas eu todos os dias me cobro isso diante de Deus. Eu não posso errar, eu não posso pecar. A Bíblia diz em Ezequiel 23, Deus usa Ezequiel para falar sobre duas meretrizes, duas jovens prostitutas. E o povo fica apavorado com as coisas que Ezequiel fala. Olá e Olibá. No final das contas, eram duas cidades de Israel, simplesmente. O que Deus está dizendo para você nessa noite, que aqueles que se desviam dentro da casa de Deus, que são considerados como prostitutas, são a minoria, mas nem isso Deus quer. Deus quer que todos nós juntos venhamos entrar pelas portas do céu. Josué, no capítulo 1, no versículo 7,
A palavra do Senhor veio para Josué dessa forma: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Eu pergunto para você nessa noite: quem é que tem conduzido a nossa vida? Para que caminho nós estamos levando os nossos pés? A mesma palavra que foi falado muitos anos depois para Oséias: meu povo está sendo destruído, está perecendo porque falta conhecimento. Falta conhecimento porque Deus já vinha alertando há muitos anos. E o povo não queria obedecer aquilo que Deus falava. Deus pega Josué fresquinho. Você olhou, Moisés? Acompanhou? É só obedecer. Josué, se tu obedecer aonde tu colocar a planta do teu pé, eu entro contigo e te dou vitória. Josué, se tu obedecer, aonde você chegar, a terra vai ser decretada como sua, porque eu sou Deus poderoso para isso. Aí tu olha para a tua vida e não conquista nada e não consegue entender. Deus está dizendo para você: obedeça a palavra de Deus para que você possa ser abençoado por Ele. Deus quer te abençoar, mas Deus quer que você seja um verdadeiro servo de Deus, amigo de Deus, para que Ele possa olhar para você, te ajuntar, estender a misericórdia dele sobre a tua vida e te chamar de povo dele, santo, eleito e amado de Deus. Josué obedeceu todos os dias da sua vida. No meio do povo existiu um só homem com a sua família, fez uma coisa errada. Josué dobrou o seu joelho em terra: Deus, tu não falou para mim que todos os lugares que eu colocasse a planta do meu pé por causa da minha obediência, eu ia me dar? Deus vira para Josué e fala assim: ó, tem um anátema no meio de vocês, você tem que tirar. Deus está dizendo com essa palavra para mim e para você nessa noite: toda maldição, toda desobediência, toda revelia, toda rebeldia, toda incredulidade, toda falta de comunhão, devemos expulsar da nossa vida, para que o Espírito Santo possa tomar um lugar real e fazer de nós morada, povo santo, eleito e abençoado por Deus.